Vamos lá, pessoal, retomando nossas aulas de Geografia Econômica do Brasil, Indústria Brasileira, parte 3. Na aula de hoje, falaremos sobre a distribuição espacial da indústria brasileira. Falaremos também sobre a atual crise econômica, né, que vive a nossa indústria. Vamos lá, pega seu caderninho de Geografia do Brasil, anota aí, na Indústria Brasileira, parte 3, Brasil, distribuição espacial da indústria, por regiões. Vamos naquela que é considerada a região mais industrializada do país, né, que, como você viu em aulas anteriores, né, existem vários eixos da industrialização no estado de São Paulo. Né, não precisa a gente se aprofundar muito nessa questão, mas por regiões precisamos ter uma noção geral. Então, bota lá. Região Sudeste é a região mais industrializada do país. Né? A zona, o centro econômico da indústria brasileira é o eixo Rio-São Paulo, né? São Paulo, Rio de Janeiro, chamado também de Vale do Paraíba. Não esquece, Vale do Paraíba. Eixo, rodovia Presidente Dutra, é o mesmo lugar. 0,5% do território brasileiro, né, concentra aí cerca de metade das indústrias brasileiras, apresentando indústrias variadas. Tem até, né, São José dos Campos, que é considerado o Vale da Morte, tem indústria de aviões, né, de jatos, da Embraer. Né, então, apresenta tipos variados de indústrias, o Vale do Paraíba ou eixo rodovia Presidente Dutra. Vamos lá. Então, essa é a principal. Lembrando que nós falamos nas últimas aulas que a tendência, né, não só no Brasil e no mundo, é desconcentração industrial. Por quê? Porque os empresários querem reduzir custo-benefício. E aí, no primeiro momento, você vê uma guerra fiscal, né, em que regiões como o sul do país e nordeste, tentando atrair empresários do Sudeste, começam a oferecer isenção de impostos. Então, hoje, a região que mais cresce em termos industriais é a região sul do país. A mais industrializada, Sudeste. Segundo lugar, sul do país. Terceiro lugar, Nordeste. Depois, Norte. E a última, menos industrializada, região Centro-Oeste. Tá? Então, voltamos agora. Estamos aqui na região Sudeste, o eixo Vale do Paraíba. Depois passamos para as indústrias no sul do país. No sul do país, o grande destaque é a capital do estado do Paraná, Curitiba, né? São José dos Pinhais, né? Que está na Grande Curitiba, também concentra indústrias ligadas a equipamentos eletrônicos, informática, acessórios, que é mais autopeças, indústria automotiva, indústria alimentícia. Então, o parque industrial da Grande Curitiba é o mais importante da região sul do país. Depois nós descemos aqui, né, para Santa Catarina, né, o Vale do Rio Itajaí, que é a indústria têxtil e alimentícia, calçados. Depois a região, né, de Porto Alegre. Então, pela ordem, primeiro é Curitiba, depois Porto Alegre, depois, né, o Vale do Itajaí, né, no interior do estado de Santa Catarina. Mas o carro-chefe da indústria no sul do país é a Grande Curitiba. Porto Alegre também concentra indústrias variadas, indústria de ferramenta, indústria bélica, alimentos, calçado, têxtil, né? Mas a atividade industrial mais importante está no estado do Paraná. Lembrando que um outro fator que favoreceu a desconcentração industrial, né, do Sudeste para o Sul foi a proximidade do Mercosul. Você sabe que na América Latina o Brasil é considerado um gigante industrial. Né? Brasil vende muito produtos industrializados para a Argentina. A Argentina, por sua vez, é um celeiro agrícola, mas, em termos industriais, o Brasil é considerado um gigante industrial da América Latina. Vamos lá. Depois, falamos Sudeste, Sul, destaque, Curitiba. Vamos para a nossa região, chamada de a China brasileira.
porque a região Nordeste é considerada a China brasileira. China brasileira porque ela vem atraindo investimentos, né? Tanto interno como externo. E aí você tem 3 regiões industriais no Nordeste. Tem Salvador, né? Cadê Salvador? Olha lá, polo petroquímico de Camaçari, né? Que indústria, ali você tem muita extração de petróleo, então logo você tem indústria petroquímica, produção de plástico, química, metalúrgica e siderúrgica, a indústria de base. Depois passa para Recife também, né? Indústria de base muito forte. Depois passa para Fortaleza. Na Fortaleza você tem o quê? Você tem indústria têxtil e alimentícia, né? Principalmente a indústria têxtil, né? Instalada desde os anos 60 na região de Fortaleza. Tá? Então, basicamente, são 3 polos industriais. Salvador, e mais? Recife, com as cidades que estão no entorno, Cabo, Jabotão e Paulista, né? Muito investimento na indústria de base. E, terceiro lugar, Fortaleza, né? Com seu polo têxtil. A China brasileira, lembra? Falou de China brasileira. China brasileira, né? Envolve a nossa região pelo fato de atrair investimentos, tanto internos como externos, chineses, né? Vem sendo alvo aí da tentativa dos chineses de exercer um maior investimento na região. E também, é claro, não só dos investimentos, mas também em função da grande oferta de mão de obra barata nessa região. Então, vamos lá. Sudeste, Sul, Nordeste. Depois, passamos para a região Norte, que é a 4ª mais industrializada. Aí você tem um destaque para a Zona Franca de Manaus, instalada em 1967, que nada mais é do que uma linha de montagem de equipamentos que chegam desmontados em Manaus. Por isso que é Zona Franca. Não paga impostos, porque os produtos vêm desmontados. Né? Eletrônicos, motocicletas, bicicletas, eletrônicos, de um modo geral. Né? E depois nós temos, no estado do Pará, a indústria extrativa mineral, né, que é o carro-chefe do estado do Pará. Extração de minério, transformação, extração de bauxita, né, alumínio no Vale do Rio Trombetas, né, extração de ferro, extração de ouro, extração de manganês, ou seja, a indústria extrativa mineral muito forte no estado do Paraná. Do Paraná não, do Pará, não é doido? E aí, a última região, em termos industriais, que ela tem menos de 5% da produção industrial brasileira, que é a região Centro-Oeste. Olha lá, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Então, você tem, né, olha lá, 5% das indústrias brasileiras no Centro-Oeste, metade dessas indústrias estão em Goiás, né, principalmente na cidade de Goiânia, indústria têxtil, calçado, alimentícia. O que mais? No interior, Catalão, né? Você tem indústria automobilística. Em geral, as indústrias da região Centro-Oeste são ligadas ao setor agroindustrial. Como assim? Beneficiamento de grãos, produção de óleo, produção de farinha de trigo, produção de álcool, né? Que é muito forte também no estado do Mato Grosso do Sul. Tá? Então, principalmente, lembrou do Centro-Oeste, como é uma região que tem uma base agropecuária muito forte, a agroindústria acaba sendo muito forte na região também. Ou seja, tudo aquilo que envolve processamento de produtos que vêm da agricultura, seja laticínio, frigorífico, moagem de grãos, óleo, farinha de todo tipo. Tá? Mas é a menos industrializada, e aí você tem o destaque, é o estado de Goiás, a Grande Goiânia. Vamos lá, a menos industrializada, região Centro-Oeste. Passando adiante aí, só para você ter uma ideia da situação econômica pelo qual passa a nossa indústria, né? Olha lá, ó, em 2018 a participação no PIB industrial brasileiro era só 11,3%. É a menor da história, né?
Você fala assim, mas por que a participação da indústria no PIB brasileiro diminuiu tanto assim? Bom, o governo parece que começou, os governos, né, começaram a se interessar mais em manter essa característica da economia brasileira, que é a exportação de commodity, né, de grão, de matéria-prima, de minério de ferro, de álcool, etanol, né, e passaram a esquecer um pouco do investimento em pesquisa, em ciência, em tecnologia. E aí, o que acontece? Acaba acentuando essa dependência que nós temos em importação de tecnologia. O Brasil exporta produtos manufaturados, mas de fabricação mais simples. Suco de laranja, aço, exporta aviões da Embraer também, claro, mas a participação da indústria no PIB brasileiro acaba sendo muito pequena em função, disso daí, concorrência chinesa, meu amigo. Não dá para concorrer com chineses, porque eles produzem uma mão de obra muito barata. Olha lá, qual é o interesse dos chineses sobre o Brasil? Grãos, carne, frango, minério, petróleo bruto. Ainda vou dar uma aula sobre energia. Você vai ver essa geopolítica da energia brasileira, uma parcela desse petróleo extraído no Brasil, ele não consegue ser refinado. 25%, 30% não consegue ser refinado no país. Por quê? Porque é um petróleo pesado, as nossas refinarias são obsoletas, são da década de 50, 60. E aí o Brasil acaba exportando para a China o petróleo bruto. E aí você tem, em relação, olha lá, estabelecendo uma conexão, lembra que indústria no Enem, ela não vem sozinha. Normalmente ela vem com quem? A indústria vem com a agricultura, vem com impacto ambiental, com fontes energéticas, com economia. E, olha lá, essa expansão da lavoura de grãos para exportar para a China acaba gerando os impactos que você está vendo aí, desmatamento, conflito fundiário e violência no campo. A demanda chinesa, a China é o maior importador de soja do mundo e 60% das exportações saem do Brasil. Então, nós temos a China como principal parceiro econômico, acentuando essa dependência brasileira em exportação de commodities, produtos primários. A Rota do Tesouro, confira para onde vai o dinheiro das montadoras do Nordeste. Aí você tem as montadoras do Nordeste, Troller, Fiat, Shinerai, Jack Motors, Johnny, Ford, em Salvador, Polo Petroquímico de Camaçari, mas que a região, em geral, ela importa muitos produtos manufaturados que vêm da região sudeste. São só esses, vamos dizer assim, esses arquipélagos industriais que é Salvador, Recife e Fortaleza. Mas, de qualquer maneira, não podemos esquecer que a China brasileira é a nossa região Nordeste, seja porque ela vem atraindo empresários do ramo automobilístico interno, seja porque atrai investimentos externos também, seja porque ela tem mão de obra muito barata. Então, a China brasileira, a região Nordeste. Como você está vendo aí, a região Nordeste, ela, nos anos 2005, 2010, ela sempre vem crescendo mais do que a média brasileira. Então, falou de China brasileira, região Nordeste. Saída para os dois lados. Aí você vê o interesse dos chineses em investir na região 50 bilhões de reais, fazendo aí uma ferrovia ligando Ilhéus, na Bahia, até o Peru, facilitando aí o escoamento de produtos agrícolas e industriais provindos da China. A China compra de tudo, olha aí, volume de investimentos em bilhões, que vem sempre aumentando no Brasil. E aí nós temos, por último, as fábricas que dominam montadoras brasileiras que estão sediadas tanto na região centro-oeste, na região sul, sudeste e nordeste.
paramos por aqui e não esqueçamos, né, a dependência da economia brasileira à economia chinesa. Muito obrigado, dê um like lá para nós, se inscreva no canal.